Bom, boa noite a todos e todas. Eu primeiro dia do curso, né, China e a nova configuração geopolítica mundial. Esse que é um curso organizado pela Secretaria de Formação Política do PT Santo André. O meu nome é Hilton Afonso, sou estou, né, secretário de Política aqui do PT. Temos aqui com a gente, organizando também a reunião, o Danilo, que também é do coletivo de formação política do PT. Então, é um grande prazer ter todas e todas aqui. Nós fizemos esse convite de uma forma bem ampla para toda a militância petista de Santo André, mas também para a militância petista da região, para a militância de esquerda, né, que a gente conhece pelos grupos, pelas redes, etc. Tal, também divulgamos. Então, todos sejam bem-vindos, petistas ou não petistas, de outros partidos ou sem partido, né? Então, todos bem-vindos nessa atividade. A gente escolheu essa atividade, né? O Guilherme, nosso convidado de hoje, está aqui, né, para falar sobre a China, a nova configuração geopolítica mundial, porque a gente entende que esse é um tema da atualidade, um tema que, ao estudar essa questão, a gente está estudando também o que está acontecendo no mundo como um todo, né, o novo momento do capitalismo mundial, da luta pelo socialismo, das opções possíveis, né, dentro dessa perspectiva que a gente tem, que o PT tem, que a esquerda tem, da necessidade de a gente construir um novo mundo, um outro mundo, e acreditar que um outro mundo é possível, e a gente está aqui nessa luta por isso. Então, é um esforço nosso da Secretaria de Formação, a gente tem trabalhado, o nosso objetivo é trabalhar vários temas, desde a formação política básica, mais aprofundada, sobre temas nacionais, temas específicos, temas internacionais, mas que tudo tem a ver com a nossa luta, né? A nossa luta maior. Então, gostaria de dar uma saudação a todos e todas. Nós estamos agora em 32 pessoas. Eu vou até fazer uma consulta a todos aqui, se a gente faz uma apresentação de cada um ou não, ou a gente vai fazendo no decorrer das intervenções, né? Porque se for fazer agora, talvez vai tomar um tempo danado. A gente pode começar sem as apresentações, que é bacana, né, o pessoal se apresentar. A não ser que a gente que sim, né? Eu gostaria até que o pessoal pudesse colocar aí uma mãozinha na tela, se acha bacana, se a gente fizer rapidinho uma apresentação. Pode ser? Mas se for uma apresentação, gente, eu vou pedir para que todos sejam bem breves, né? Pode ser? Ou não? Ou vamos em frente? Vamos em frente. Vamos em frente. Tá bom, tá joia. A gente vai levar pelo menos 40 minutos aqui, se todo mundo falar. É verdade. Então, eu queria primeiro, antes de mais nada, apresentar, né, o nosso convidado de hoje, o Guilherme Santos, que está aqui com a gente, aqui do meu lado na tela. O Guilherme é economista, bacharel em Relações Internacionais, licenciado em História, mestre em Economia Política Mundial pela Universidade Federal do ABC, que é onde também ele trabalha. Muito obrigado, Guilherme, por estar aqui com a gente, por estar compartilhando com todo o nosso povo aqui o seu conhecimento. E a gente espera que a gente faça aqui um bom debate. Está sendo gravado, né? Depois a gente vai colocar aí nas redes, no YouTube, transmitir também pelo Facebook. Hoje não foi possível fazer a transmissão online pelo Facebook, mas eu acredito que na próxima aula a gente consiga fazer isso, beleza? Então, o Danilo vai compartilhar a tela, né? Vai fazer o trabalho de apresentação dos slides, e eu já passo diretamente ao Guilherme para poder apresentar, né? Essa primeira aula. Lembrando, né? Quem quiser, o nosso chat está disponível, quem quiser pode, aqui embaixo não sei se todo mundo já trabalhou com Zoom, tem a telinha de reações, pode levantar a mãozinha, pode inscrever diretamente lá no chat, que depois a gente abre uma rodada aí de debate. Beleza, gente? Ok? Vamos em frente? Guilherme, a palavra é tua. Aciona o som. Guilherme, está sem som. Está sem som, Guilherme. Está desbloqueado agora. É isso aí, pessoal. Eu agradeço aqui o convite. A gente já vem falando com o Danilo, com o Ailton, com o pessoal da Secretaria de Formação faz tempo, porque nós aí dos movimentos populares, as forças progressistas, partidos, eu sinto que para a militância falta muito a questão da formação política, de
um espaço de debate, de reflexão, e às vezes a formação mesmo, a temas políticos ou contemporâneos ou históricos, mas de importância. Então, a gente está aqui, eu aceitei o convite, me propus também, né? E deixa claro, né, que a gente não é melhor que ninguém e que é só uma retribuição, na verdade, à coletividade que custeou nossos cursos aí, graduação, curso de mestrado, tal, devolvendo tanto para a militância quanto para a coletividade, para o povo que a gente obteve, tá? De conhecimento, de maneira modesta aí, tá? Eu agradeço aí vocês, e esse tema de China é um tema que muita gente fala hoje, que a gente ouve sempre nos noticiários, nas análises, né, dia após dia, pelo tamanho de que a China tem na geopolítica, na geoeconomia, né, no sistema internacional e econômico atual. Mas esse daí é um tamanho que a China tem desde, vamos colocar assim, desde 1978, com as reformas, né? Ou desde 49, com a Revolução Chinesa. Na realidade, a China, como organização política, sempre teve esse tamanho de proeminência do desenvolvimento científico, tecnológico, técnico, político, inclusive, no mundo, né? E na história do mundo. E o país foi perdendo o seu protagonismo e foi sendo, na realidade, vilipendiado pelo Ocidente, depois pelo Japão, né? Que era um vizinho da China mais subdesenvolvido, quando chega-se no século XVIII, no século XIX, e é a era do imperialismo, estudado aí por Lenin, por Rosa Luxemburgo, né, e outros autores do campo marxista e de outros campos também, e onde o capitalismo está em desenvolvimento global, né? E a China conhece o capitalismo a partir de tratados desiguais, de guerras de pilhagem, como a Guerra do Ópio, como as revoltas dos camponeses aí suprimidas pelas potências imperialistas, e o país fica dividido entre as potências imperialistas no início do século XVIII, mas sobretudo no século XIX, até recuperar a sua soberania no século XX, aí com a Revolução Chinesa. Então, para a gente entender o processo todo de construção da China hoje e da própria Revolução Chinesa, a gente tem que buscar entender, no geral, a história da China no longo prazo, pregressa, anterior, né? A China é uma das primeiras civilizações, como que eu vou dizer assim, organizadas na história da humanidade. Ela marca de mais ou menos 5.000 anos de organização, né? Não centralizado, mas de uma organização do ponto de vista de identidade, de uma cultura compartilhada, e essa civilização ela é mais ou menos contemporânea das antigas civilizações da Mesopotâmia, do Egito, da Índia, né? E são todas civilizações e dos hebreus também, são todas civilizações que são históricas, têm uma história muito antiga e se desenvolvem a partir de grande concentração populacional, perto de leitos de grandes rios, né, que, com o passar do tempo, se há a tecnologia para se controlar cheias das águas e prevenir de enchentes e outras calamidades, né, ambientais
de engenharia também, é possível se fazer se liberar a mão de obra não para ficar só trabalhando na agricultura, mas para produzir outras atividades. Muros, fortalezas, castelos, mesmo aprimorar as obras hidráulicas, aprimorar a própria agricultura, trabalhar com bronze, trabalhar com ouro, com ferro, e outras coisas. Então, e sobretudo produzir uma quantidade de comida a mais. Né? E a China, nesse sentido, ela é uma das civilizações mais antigas, né? Então eu fui lá atrás, lá na dinastia Shang, vamos colocar assim, começa de 1600 até 1000 a.C. Essas dinastias, aliás, essa daí é a primeira dinastia Xia, desculpe, começa mais ou menos no século 22 a.C., até essa dinastia Shang. Essa primeira dinastia, ela só é referenciada a posteriori, como vários povos, eles são referenciados a posteriori, inclusive com nomes. Por exemplo, os vikings, eles não se chamavam de vikings. Outras civilizações começaram a chamar eles de vikings. E assim aconteceu com a dinastia Xia da China, que é onde você tem o nascedor da civilização chinesa, mais ou menos no século 22, 25 a.C., e há um tempo já tinha gente ali também, né? As dinastias chinesas, a gente vai ver ao longo da exposição que ela funciona no seguinte sentido: geralmente períodos longos de dinastias, 300, 400 anos, 500 anos, e uma centralização relativa do poder, né? E se os governantes chineses, eles perdem o que eles chamam de mandato do céu, tudo entre o céu e a terra, ele é de responsabilidade de um bom governante, e ele tem esse mandato do céu. Parece até os contratos sociais aí do Locke, quando a gente estuda filosofia ocidental. Se ele perde esse mandato, né, essa legitimidade, é normal que outras civilizações, outras dinastias, inclusive saindo do interior da mesma dinastia, se comecem a se organizar formando um exército, geralmente um exército camponês, e uma civilização, uma dinastia derruba a outra, até aquela que derrubou a anterior ter legitimado o seu mandato do céu, com poder centralizado, com condições de garantir segurança, comida, alimentação para a população, né? E caso esse governante perca, outra dinastia da mesma civilização, ela substitui a anterior, e isso daí é reconhecido. Na China é reconhecido tanto a questão da disciplina, né? O confucionismo, ele vai ser construído logo depois da segunda dinastia Shang, que já começa a se organizar, né? Com base na disciplina. Como tudo é um mandato divino entre o céu e a terra, é tudo hierarquizado na cultura chinesa. O imperador, ele tem um mandato divino, ele é o filho, como vou dizer assim, um filho dos deuses, que pode ser retirado, né? Se ele for ruim. Abaixo dele estão os governadores, abaixo está o como que eu vou dizer assim, o responsável local, e no nível o chefe o chefe do clã local, o chefe da família, a mulher, os filhos, e é tudo assim, hierarquizado na cultura confuciana chinesa. Eles trazem, e isso daí, até hoje, isso daí dá
uma certa uniformização, uma certa legitimidade na organização deles, né? Mas só que o mandato ele vai acabando. E se o imperador ele é ruim, outro pode vir e retirar. O Mao Tse-tung, ele leu muito bem essa história pregressa da China, e em 1949 ele vê, olha, quando ele formula a teoria dele, ele junta o marxismo com princípios chineses, inclusive conhecendo a sociedade chinesa continuava 90% camponesa. Ele modifica o marxismo, ele fala que o campesinato é a classe principal, é a classe principal da revolução, o operariado e o partido são a classe dirigente, e olhando esse longo processo, esse longo período da dinastia chinesa, ele faz um exército campesino tomar o poder e modifica o marxismo com características chinesas. Então, ele está intimamente ligado a essa tradição, né? Bom, aí eu coloquei o confucionismo, né, ordem social, mandato do céu, e outras doutrinas vêm junto depois, né? O taoísmo, que ele é uma doutrina que junta a cosmologia do equilíbrio, dos contrários, um sistema dialético importante também na China, ou seja, um equilíbrio horizontal, enquanto o confucionismo é uma coisa verticalizada, o taoísmo já é mais horizontalizado. Depois vão entrar outras doutrinas, como o budismo e islã, o catolicismo nestoriano, pelas rotas da seda e outra coisa, né? Então, essas três dinastias, a Shang, até a Xia, que vem antes, a Shang e depois a dinastia Zhou, elas são da história antiga da China, que vai até o século II a.C. Então, são, na historiografia deles, de mais ou menos 3.000 até 200 a.C., a história antiga. Aí, no próximo slide, aí a gente vai ver que já a China já é um reino centralizado, já é um império, né, centralizado, porque já impera sobre outros povos, já desde o ano de 221 a.C. até 206. Outros eram dinastias, essa daí já é uma dinastia mais ou menos centralizada no que a gente pode conhecer como rudimentos, que não é a mesma coisa de um Estado, né, que depois, e essa primeira dinastia, a dinastia Qin, que fica poucos anos, 10, 15 anos só, e a dinastia Han, que dá o nome da maior parte da nação chinesa étnica, ela começa a se organizar nessa área que vai ser a China fundamental. Depois, vocês veem até uma parte da Coreia e uma parte do Vietnã ocupada pela dinastia Han, né? E aí, já nessa época, você já tem uma certa economia de mercado na China, com negociações, já início da integração da China com o Ocidente, nas antigas rotas da seda. Então, aqui já está centralizado o governo, o poder, e o poder da China, na verdade, ele é centralizado desde o século II antes de Cristo. E a lógica continua a mesma coisa: centralização, conflito, descentralização, desordem, alguém pedindo ordem depois, uma dinastia passa, ordena o país novamente, centraliza. Se há disputa de poder, ou o imperador, nesse caso, né? Antes era o rei, agora é o imperador, perde o mandato do céu, novamente, outra dinastia vem, toma o lugar, às vezes partindo de dentro da própria dinastia dominante, as contradições e tal. Essa daí é a longa história de sucessões na China. Pode passar o outro, companheiro? O próximo, Danilo? Obrigado. E aí a gente vê a rota a linha já as linhas de supressão
nas rotas da seda, né, de comércio, né? O interessante aqui é que a gente vê, olha, nesse período, né, a gente vê, olha, reino do Japão não existe, é reino de Yamato ainda, que eles chamavam de Wa. Reino de Wa, o japonês, que era um povo pequeno, talvez pequeno na moral, que eles queriam chamar também, porque tinha muita pirataria do Japão, e eles consideravam bárbaros, né? O norte, na Rússia, não existia ainda. Eram povos citas e povos das estepes ainda que estavam se desenvolvendo, né? Antes mesmo dos mongóis. A China, dividida entre duas dinastias, o Jin e o Wei. Você já vê um período já de descentralização das dinastias de só 420 a 589, um período relativamente curto. A Índia não existia, a Coreia, dividida em 3 reinos, reino de Silla, Goguryeo, que é a Coreia do Norte, e um outro reino, a Índia também não existia, e estava aí o Império Persa, que era uma potência na época, né? E aonde que chegavam as rotas da seda? Até a Judéia, até ali, no caso, já Império Romano, do Oriente. O Império Romano principal ia cair em 476, e eles chamavam esse ramal final da Rota da Seda de Tashi, que é Grande Ocidente. Então, é o que a gente contesta, né? O que é Ocidente e Oriente? Hoje, o Ocidente, a gente tem uma visão eurocêntrica das coisas. O Ocidente é onde nós estamos. Mas olha a China, os chineses, que eram o centro do mundo. O Ocidente, para ele, o Grande Ocidente era o Império Romano, do Oriente e mais. E regiões mais ocidentais, né? Então, olha, tem uma diferença na análise e na posição geográfica, né? Mas vocês veem que nem tinham vários povos do que a gente conhece hoje formados, e os chineses já estão saindo ali de perto de onde é Pequim, para o norte, fazendo integração até o Império Sassânida da Pérsia, né, por rotas terrestres, né, que comercializavam não só seda, mas pratarias, pedras preciosas como jade, ferro, ouro, e traziam para a China outros bens de consumo, e camelos, cavalos mais fortes, outras metais e tudo mais, e faziam essa ronda, essa troca, né, na Rota da Seda, né? E a partir desse momento que os chineses fazem integração ali com o Império Romano do Oriente, Bizâncio e os outros povos, começam a entrar as ideias também na China. O cristianismo nestoriano começa a entrar. Não é só produto, mas ideias vêm junto com as caravanas, né? O budismo sai da Índia e entra ao território chinês. E depois o cristianismo, mesmo o cristianismo ortodoxo, o cristianismo romano, né? E o Islã, a partir do século 6, 7, depois de Cristo, assim, trazido por mercadores persas, árabes e tal. E as dinastias, como a gente... Valeu, Danilo. Próximo. As dinastias, vocês veem, elas continuam se movendo, se mexendo e tal, e aí nós já estamos num período, antes a gente estava num período de descentralização, né? Agora nós já estamos num período de centralização da China, e as rotas da seda, além da rota da seda marítima, além da rota da seda terrestre que já existia, né? Ela saindo aqui da China, ela já tem indícios aqui de rota da seda marítima, saindo da China até o Mar do Sul da China, aqui, o Estreito da Malásia, até as rotas da Índia, muito antes do Vasco da Gama chegar na Índia, né? Os portugueses falam que descobriram tudo, inclusive o Japão, a Índia e a China. Eu acho que
muito eurocentrismo e muita falta de informação, né? Os chineses já faziam esse trajeto, indo até a Pérsia, o Oriente Médio, e com o ramais negociando até a África, até o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. É incrível. E esses quatro reinos, na realidade, são os reinos que são os reinos chamados Khanatos, quando depois da invasão mongol da China, do Gengis Khan, o Kublai Khan ele ocupa a China, né? E quando a dinastia Song, que é a dinastia chinesa, ela cai, né? Em 1279. E o interessante é que os chineses eles se viam como o centro do mundo, o centro da civilização, e todos os outros povos eram bárbaros. Os povos do norte, que vinham da Mongólia, que vinham da Manchúria, os japoneses e os povos do sul, muito ligados à pirataria, malaios, filipinos, japoneses, muito ligados à pirataria, e os outros povos vindos, inclusive, depois, povos brancos vindo do mar, portugueses, holandeses, eram tudo bárbaros nesse sentido, né? Porque a China, os chineses se consideravam um país do meio, o país do mandato celestial, o país do meio, autossuficiente, que tinha tudo. Como os outros países vinham até eles achavam que os bárbaros vinham procurar civilização. É interessante, né? A gente pensar nesse sistema. É um sistema sinocêntrico, né? E mesmo os mongóis, quando eles invadem a China, que eles eram melhores na porrada do que na vamos dizer assim, na sofisticação administrativa e burocrática e outros, eles vão tomando feições chinesas e tem espaço, inclusive para os bárbaros dentro da China, se eles se acostumam, né, com essa lógica, então eles estão no sistema sinocêntrico. O sistema chinês, nesse sentido, ele é muito flexível e maleável, né? E logo depois que acaba essa dinastia Yuan, vamos dizer assim, própria, né, da China, que ocupava todos essas quatro regiões, né? Os reinos eles são divididos. Vejam, sai da China a Mongólia, e esses reinos são divididos e dá forma para países importantes hoje. Em cima é o Khanato da Horda Dourada, que vai dar origem uma parte aos russos aí, a parte oriental dos russos. A parte verde era a capital do mundo, na visão deles. Era o Khanato do Grande Khan, do Kublai Khan, ou seja, a China, Coreia, né, como estado menor ali, as Coreias tal, e a Mongólia. Chagatai no centro, onde vai dar origem aos países da Ásia Central, ligados ao islamismo logo depois, e o Ilkhanato, que vai dar origem à Pérsia, quer dizer, já existia a Pérsia, né, mas que vai fazer uma amálgama Pérsia e Irã. E logo depois eles vão ocupar mais áreas aí, no norte da Índia, vão chegar até a Europa, né, os mongóis. Mas só que a dinastia Song, ela cai em 1279, era um império muito grande dos mongóis, eles dividem, mas o próprio Khanato do Grande Khan, o império chinês-mongol, ele cai, tempo relativamente curto depois, 1368, que dá origem à próxima dinastia que nós vamos ver aí, que é a maior das últimas dinastias, né? Dinastia chinesa, aliás, ainda continua, né? A dinastia Yuan, esse novo mapa aqui é um novo mapa aqui da Rota da Seda, na realidade, mostrando as viagens do Marco Polo. Para quem assistiu a série do Marco Polo, né, pela Netflix, é muito interessante, né? E mostra aí a Rota da Seda ainda, né? Que já de 2000 anos, chegando até Veneza, de onde Marco Polo saiu e fez os relatos dele, né? Viveu na corte de Kublai Khan, né?
e as rotas navais aí continua, né? Próximo, Danilo. A próxima dinastia e a última dinastia nacional, vamos dizer assim, chinesa, é a dinastia Ming, que recuperou o espaço dos mongóis aí em 1368 a 1344. Vocês veem que é uma dinastia, o mundo nessa época aí está se mudando, está se centralizando, às vezes até por outros motivos, né? Estão fazendo as revoluções burguesas, é o início da Guerra dos 100 Anos aí na França, na Inglaterra, os estados aí tomando alguma forma, né? As cidades-estado no Ocidente, a burguesia ganhando cada vez mais poder dentro do absolutismo, né? O que vai chegar depois vai culminar na Revolução Burguesa, e a dinastia russa, que caiu na Revolução de 1917, ela vai vir depois desse período também, aliás, a dinastia russa ela vai começar depois também desse período, né? Então aqui nós já temos dinastia mogol da Índia, continua a intensa Rota da Seda, e nós já temos um Japão formado, e a China Ming se expande, né? Tanto por onde era a área Han, que a gente viu ali atrás, né? De 1000 anos atrás, do século 1500 anos atrás, 1500, até o século II depois de Cristo, e ela se expande para áreas aí indo para a Mongólia interior, que chama hoje, para a Manchúria, que é o nordeste da China, ali perto do Japão. Essa área vermelha toda é uma área de expansão, e até o sul da China, indo para o Vietnã, para o Camboja, para o Laos. Isso, Danilo, obrigado. Indo até o deserto ocidental da China, né? Indo ali 1400, isso mesmo, Danilo. Então, a gente já vê um formato do país aumentando mais, né? Pode passar. E as navegações aqui, e as expedições dos Zheng He, que estava desenhado lá no mapa, lá, mas é o mesmo mapa, nem precisa voltar, que é da própria Rota da Seda, né? mais forte ainda naval. Então, vocês veem... pode deixar no anterior do navio, Rodrigo? Danilo, desculpa. Os juncos chineses, eles eram imensos, eles eram muito grandes, e verdadeiras casas flutuantes e tal, e eles faziam ligação desde no Mar do Sul da China todo, até o Estreito de Malaca, toda a Pérsia, indo até a África, inclusive, né? Até onde que chama de Moçambique hoje, que era Mombasa, indo até o Mar Vermelho, e vários locais. Vocês veem um navio grande, esse navio chinês é um navio grande. Um navio menor, parece que está com uma bandeira ocidental, parece que britânica, é a proporção do desenho que eles fizeram. Vocês veem um navio comercial e também militar, né? Chinês imenso, um junco, e um navio ocidental muito menor, né? 10, 20 vezes menor, né? Isso daí no século XV. E aqui as viagens dele, um quadro interessante. O Zheng He era um almirante chinês, né? Talvez hoje chamaria de capitão de navio mercante, mas tinha a mesma função, mercante militar, um eunuco da corte e muçulmano. E mandado pela corte chinesa até esses lugares todos aí para fazer as expedições e para tratar de diplomacia também, né? No sistema chinês e sinocêntrico, e na negociação com outros povos. Vocês veem atrás uma girafa, isso daí ele trouxe mesmo da África, né? Da região da África Oriental, de onde é Tanzânia ou Moçambique hoje, uma girafa que ele levou para o imperador de presente, e atrás dele ali uma planta de
cana-de-açúcar que trouxe da Índia e que depois os portugueses levaram para a Ilha da Madeira e veio aqui para o Brasil. Fez aqui, né, muito pouca gente, muito rica e responsável pela escravidão aqui, pelo morticínio de muitos, mas a cana-de-açúcar e outra planta aqui, também eu não sei o que é, mas você vê uma muda de cana-de-açúcar e uma girafa indo de volta para a China, né? Então, ali era o centro. Isso daí no século XV, quando o Vasco da Gama ainda estava chegando na Índia, em Calicut, 1498. Isso daí antes, 100 anos antes, quase, os chineses já faziam esse tipo de viagem. Pode passar daí. E depois da dinastia Ming, né, de muita cultura, de onde desenvolve as pratarias chinesas e aquelas porcelanas azul e branca que a gente conhece, né, até hoje, né, outra dinastia ela ocupa a China, que é outra dinastia estrangeira, visto como bárbaro, dinastia Qin, que é uma dinastia Manchu, da Manchúria, que é ali o nordeste da China, onde está rachurado ali, é a área de origem deles. Isso aí mesmo, Danilo. Que eles fazem o seguinte, ocupam a China toda, do sul, como os mongóis fizeram, eles são parentes distantes dos mongóis e dos povos que eu sei chamado de tártaros na Rússia depois também. E outra dinastia vista como bárbara, e tendo em vista que o mandato do céu, né, foi perdido novamente pela dinastia chinesa, os bárbaros, eles tomaram, os bárbaros entre aspas, tá, gente? Eles tomaram a capital chinesa, se fizeram uma dinastia e pegaram costumes, diplomacia e herdaram aquela questão da autossuficiência chinesa, a burocracia, os concursos públicos que já existia, essa seleção burocrática nos quadros do Estado, eles se adaptaram e tomaram. E ampliaram o Império Chinês, não do ponto de vista marítimo mais, porque as viagens eram caríssimas, e não fazia mais sentido para eles naquela época. Essa parte azul clara foi o que eles tomaram, era a China, a dinastia Ming, azul clara não, verde clara, desculpa, e os domínios manchus unificaram a dinastia Ming com seu domínio manchu, e houve a expansão no verde escuro, no território manchu, para a Mongólia interior, que é o norte da China, para o Xinjiang, que é chamado Turquestão chinês, que nós ouvimos noticiar até hoje, um povo de maioria muçulmana, é uma minoria, né, cuja maioria é muçulmana, e assemelhado aos povos da Ásia Central, e ao sul também, no Tibete, foi incorporado na dinastia Qing. Os outros estados, como você vê ali, a Coreia, onde vai ser a Tailândia, o Laos, o Sião, que era a Tailândia, né, o Mianmar, que é a Birmânia, e o Vietnã, além do Nepal, ali perto do Tibete, eram como se fossem estados tributários, ou seja, irmãos menores do sistema chinês sinocêntrico. Não eram administração direta, mas eles deviam tributos e certas obrigações aí ao Império Chinês, e mantendo uma certa independência política e econômica. Até hoje, em parte, os chineses carregam essa tradição, né, com os povos internos na China, e o que
o que não livra de atritos e contradições, né? Mas você vê um sistema sinocêntrico, não é um sistema de formação, vamos dizer assim, de colônia, como foi no Ocidente, né? Danilo? Tá todo mundo vendo a tela? Sim, sim. Sim. Beleza, beleza. Aí eu vou um pouco... Beleza, Ok. aí eu vou um pouco... Aí a gente vai um pouco mais para frente. Só essa dinastia Qin, ela começa, ela fica de 1644 a 1912. Então, no período, que é o período da expansão imperialista ocidental, né? Os portugueses já estavam em Macau já desde 1557, que fica no sul da China, e fazendo um posto comercial porque eles iam até o Japão, né? Formaram lá São Paulo de Macau, como várias colônias portuguesas, né? São Paulo de Goa, São Paulo de Luanda e São Paulo de Piratininga, que só ficou São Paulo, as outras tirou, né? Então eles já iam direto para o Japão e tal, e já estavam em contato com a China, tinham uma licença, mas só que isso aí no século XVI. Depois holandeses, espanhóis vão ter licenças também, os bárbaros, né? Só que chega no século XIX, vem outros bárbaros que já fizeram sua revolução industrial, que estão fazendo sua revolução industrial, que tem capacidade bélica muito mais forte, muito mais pesada, e eles já vêm na China querendo abrir os portos da China, querendo abrir o comércio, no sentido de fazer retirar dali riquezas para o seu próprio desenvolvimento, né, capitalista, isso os países imperialistas, e fazer balança comercial favorável, ganhar, fundir as relíquias de ouro, de prata para fazer moedas e tal. Aí já no próximo slide, aí nós vemos aqui o capitalismo, né, entrando na China, via o imperialismo, as guerras do ópio atrás. Isso. As guerras do ópio, que vão aí de 1839 a 1842, a primeira, a segunda, 1856 até 1860, visavam simplesmente, na ideologia liberal, garantir a liberdade máxima que existia, que era a liberdade do comércio. Se o povo estivesse fechando o seu país para o comércio, era passível de ganhar uma expedição punitiva e ter seu porto, sua marinha, sua capacidade de defesa destruída, para que o comércio daquilo que o Ocidente queria entrasse. Os chineses não queriam, né, que acontecesse aquele tipo de comércio, porque aquilo era extremamente danoso. Não tem como baixar o volume. Aquilo era extremamente danoso ao desenvolvimento humano, né, da China, a classe trabalhadora, a classe até os camponeses, e a juventude estava se viciando em ópio de maneira artificial. Eles já conheciam, né, aquilo, mas tinham um controle no uso, tal. Não, com o comércio inglês veio sem controle nenhum, os ingleses tiravam da Índia aquilo, e impuseram a China a comprar. E a China não quis comprar, não, quis proibir, e os ingleses fizeram as guerras do ópio. E logo depois, vários e vários outros povos ocidentais, atrasados, desenvolvidos, do ponto de vista do desenvolvimento do capitalismo, das forças produtivas, se juntaram para arrancar um pedaço da China, todos eles, desde pequenos países. Portugal continuava, a Espanha continuava, a Bélgica, que tinha uma colônia sanguinária no Congo, propriedade privada do rei da Bélgica, civilizado, entre aspas. A Holanda, país também civilizado, que já tinha colônia na Indonésia.
Isso daí para falar os pequenos. O Império Russo fez, atrasado também, fez guerras aí punitivas, né, contra a China, e sobretudo a Inglaterra e a França, e depois vão se juntar o Japão, que faz sua revolução industrial tardiamente, a Alemanha, a Itália e vários outros países aí. Então, esse daí é o início do que os chineses chamam de século das humilhações, o que o Mao Tse-tung vai explicar como século das humilhações, que vai de 1839 a 1949, como o Império do Meio, autossuficiente, ele caiu assim, fácil, em relação ao Ocidente, que era muito atrasado, né? No século X, no século XI, no século XV, no século XVI, até e pobre, né? Em relação à China. Então, essa daí é o que os chineses chamam, depois os comunistas e os revolucionários vão chamar de século das humilhações. Hoje a gente tem uma noção de que houve na ascensão da Revolução Industrial inglesa, francesa, ocidental, depois americana e japonesa, uma disparidade de poder tal que foi fácil de vencer os chineses mais autocentrados em si mesmos. Desde que as grandes navegações chinesas elas foram perdendo proeminência, né? O grau de desenvolvimento foi caindo também, até porque os chineses não necessitavam disso. Eles eram um sistema feudal ou semi-feudal, muita gente não gosta de falar que o sistema asiático é um sistema feudal, muito desenvolvido em relação ao sistema feudal ocidental, que o Ocidente, na realidade, é só uma península, pequena península da Eurásia. Você vê os países do Ocidente são muito pequenos, de modo que a luta de classe, a transição do feudalismo para o capitalismo no Ocidente, ele se deu de maneira contínua, lenta, mas com um fim específico. A burguesia, já no tempo do absolutismo, ela já visava derrotar o feudalismo de uma vez por todas, os resquícios feudais, e impor sua ideologia. No Ocidente, a classe comerciante e depois industrial, convertida em classe capitalista industrial, nesse período do século XIII até o século XVII, XVIII, né, a Revolução Francesa, ela vai se tornar dominante. Na China, não. Na China, quando os comerciantes com bastante poder começaram a ter bastante poder por causa do comércio marítimo, e eles, na lógica confuciana, eles eram o pessoal mais baixo assim da hierarquia, acima dos escravos, mais baixo, porque segundo eles não produziam nada, segundo os confucianos, eles não produziam nada na terra. Quando os camponeses, quando os comerciantes na China foram ganhando mais poder, a aristocracia rural, feudal e tal, fez dentro da dinastia Qin um conflito, né, que na verdade pode ser lido como conflito de classe, e fez com que os navios fossem abandonados, inclusive vários aí afundados fisicamente mesmo, para a China voltar cada vez mais para dentro. Então, no Ocidente, houve uma revolução por parte dos comerciantes, uma revolução econômica, que depois foi uma revolução política. Na China, começou a se fazer isso e não se teve êxito, porque era um sistema autossustentado, né? Sistema sinocêntrico, sistema em que os outros iam buscar civilização, mas só que chega no século XIX, o imperialismo, com a voracidade,
os chineses, com a capacidade técnica e militar muito mais defasada e atrasada, sem ler esse processo todo dos ocidentais e mesmo dos japoneses ali, eles sofrem esses ataques aí, guerra do ópio, as guerras do ópio, a guerra com a França, a guerra com a Rússia, depois a guerra sino-japonesa, em 1895, que o Japão toma partes da China e a Coreia como país tributário. O Japão era um país atrasado, né? O Japão já começa a fazer sua revolução industrial antes, para não virar a China, né? E depois ele se vira contra a própria China, né? Para fazer a acumulação imperialista, capitalista deles. Então a China, o próximo slide, companheiro. Apesar das revoltas internas, revolta do Taiping, revolta dos Boxers, que a gente está vendo aqui, né, baseada num levante nacionalista de camponeses, lutadores, Boxer porque eram lutadores que acreditavam que tinham os espíritos dos antepassados contra os pagãos, os bárbaros, os imperialistas que não tinham modos, que não sabiam como se portar, né? Os chineses eles vão fazer várias campanhas de resistência. Mesmo assim, o Ocidente vai os dominar, e no que continua sendo o século das humilhações. Aqui a gente vê um quadro do chinês, e ali o Império Russo, o Império Alemão, França, Inglaterra, e o próprio Japão, vindo ali do leste, de olho, fatiando a China, e o chinês desesperado. Vocês veem as garras dele, é uma coisa racista, né? E é um cartaz francês, né? Chamado A Torta Chinesa. Mostra aí a fatia da Guerra dos Boxers, que foi uma guerra de 8 potências e mais seus aliados contra a China. E o pior é que a dinastia Qin, ela já não podia mais, ela era Manchu, ela era vista cada vez mais como estrangeira, não podia mais se defender do Ocidente, e para ajudar, eles ainda ajudaram os ocidentais, depois da revolta, a reprimir o resto dos revoltosos, visto como, além de uma dinastia estrangeira, traidora do sistema sinocêntrico e traidora do povo, né? O que vai dar origem depois a mais movimentos aí que vão buscar o fim dessa dinastia, o fim que já estava chegando o fim do mandato do céu, né? O mandato celestial, né? Na cosmovisão dos próprios chineses, e o que desencadearia nas lutas de classe e na Revolução de 1912, na formação do Partido Nacionalista Chinês. Isso, obrigado, Ailton. Na formação do Partido Nacionalista Chinês, aquela época aliado da União Soviética, da Rússia, né, soviética, cujo líder era o médico Sun Yat-sen, que não era um comunista, mas era amigo dos comunistas, dos socialistas, é um democrata radical. Ele queria fazer revolução democrático-burguesa e nacionalista na China, e vocês veem hoje o quadro dele está na Praça Chinesa, aí ovacionado como um dos pais da pátria, o líder da Revolução de 1911. O Kuomintang, que é o Partido Nacionalista Chinês, ele foi formado em 1908. Ele é o partido que levou a Revolução Republicana de 1912, com o comando do Sun Yat-sen, que os comunistas depois eles foram fazer parte desse partido, até que o Partido Comunista Chinês, filiado à Terceira Internacional Comunista, ele foi criado em 1921. Próximo.
aí o estandarte da bandeira do Partido Comunista Chinês, vermelho do socialismo, e a foice e o martelo, que é o símbolo do comunismo e da Terceira Internacional comunista, né? Até a instauração da República Chinesa, que aconteceu em 1912, a desordem continuava imperando. O país estava tão fragmentado que mesmo com a República, o próprio presidente republicano, o democrático, o Sun Yat-sen, não pôde assumir, e por receio, na realidade, de ter uma divisão territorial no país, ele combinou a passagem do poder a um líder que vinha da corte Qin, era um senhor da guerra, um líder latifundiário chamado Yuan Shikai, e que, na verdade, ele era um general da dinastia imperial anterior, mas que eles acreditavam que iam lutar contra o desmembramento da China. Mas esse próprio general, ele tinha pretensões, ele e os seguidores dele tinham pretensões deles mesmos acabarem com a jovem República Chinesa e continuar o império sobre a dinastia deles, o mandato celestial sobre a dinastia deles. O que não foi de acordo. Naquele tempo do Partido Nacionalista, comandado pelo Sun Yat-sen, e cujo líder militar da academia militar era o Chiang Kai-shek, né? E pelo Partido Comunista, que era uma corrente do Partido Nacionalista, que vai sair dele, mas vai continuar trabalhando junto em 1921, e os dois ali mantendo contato com a União Soviética, com a então Rússia Soviética, União Soviética a partir de dezembro de 1922, né? E o Exército Vermelho da União Soviética ele foi fazer treinamentos militares, deu instrutores para o Partido Nacionalista Chinês, que fazia parte da Internacional Comunista também. A questão é, quando morre o doutor Sun Yat-sen, que aliado dos comunistas, o Chiang Kai-shek, que era o líder militar, né, da Academia Militar de Nanquim, ele, em vez de continuar trabalhando com os comunistas, ele cerca os comunistas nas cidades, em Xangai, e ele, que era apoiado por Stalin, pelo Burô do Partido Comunista Soviético, ele faz vamos dizer assim, essa traição, essa crocodilagem, fecha ele fecha os comunistas em Xangai e começa a massacrar os comunistas, querendo o monopólio do poder para si e para o seu partido, um partido burguês, cada vez mais direitista. E os comunistas eles saem de Xangai, eles começam a ir para o interior, né, da China, isso. Eles começam a ir para o interior, Xangai no sul, perto um pouco a norte da ilha de Taiwan. Isso, um pouco a norte aqui. Isso, mais ou menos isso daí. Xangai e Cantão. Os comunistas saem da zona urbana e vão começar a ir para as zonas rurais. Então, em 1927, eles começam a se separar, a se afastar para o interior. Eles veem que não tem mais condição de conversa, de trato com os nacionalistas, que já são bem direitistas e estão dominados pelo Chiang Kai-shek, ajudantes dos antigos senhores da guerra, feudais e do imperialismo, e formam um partido comunista chinês chamado de Exército Popular de Libertação em 1º de agosto de 1927. Isso daí já em marcha. Então, os chineses saem na Grande Marcha, e de 27 a 35, aliás, a Grande Marcha começa em 34 e 35, mas de 27 até o meados aí da Grande Marcha, até 34, tem uma disputa dentro do Partido Comunista.
um setor ligado à ortodoxia soviética, né, ligado ao burô político soviético durante o período Stalin, naquele período, via como necessário uma revolução democrática burguesa na China, teimava em negar que o Kuomintang e o Partido Nacionalista já era um partido que não queria mais conversar com os comunistas e forçava os comunistas a continuar trabalhando com sua base principal nas cidades. O operariado ia fazer a revolução, como foi a revolução na Rússia. Isso daí era a visão central do partido, que aos poucos, com os ataques, as chamadas campanhas de aniquilamento e destruição do Partido Nacionalista, foi mudando a orientação, e o Mao Tse Tung, a visão maoísta, ela foi de uma visão minoritária